E aí, tudo bem? O que você fez primeiro? Você leu Uma Espada Selvagem de Conan ou assistiu Conan o Destruidor? Eu não consigo lembrar, talvez tenha visto o filme primeiro. E você que é mais novo, tá lendo agora as HQs do Conan, mas já tinha visto o filme de 1984? O que você acha melhor, as HQs clássicas do Conan publicadas pela Marvel ou Conan o Destruidor? Bem-vindo ao HQ que eu li e o filme que eu vi. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal do YouTube, clica no sino e pede para receber todas as notificações e compartilha, mostra para os seus amigos, compartilha no grupo do WhatsApp. Eu tinha dúvida se eu ia fazer esses vídeos porque o Conan é um personagem originário dos livros, não das HQs, mas o personagem tem uma história muito forte nos quadrinhos, então eu acabei decidindo fazer sim. Vou mostrar algumas coisas que eu tenho com o Conan em quadrinhos primeiro. Eu nunca fui super Conan maníaco, então não tenho tanta coisa assim, mas eu curto bastante o personagem. A revista mais antiga que eu tenho com o Conan, Heróis da TV, 37 de abril de 1982, história que saiu no número 2 da revista Conan the Barbarian americana, em que o Conan é capturado por uma raça de homens-fera. Heróis da TV 43 de 1983, o que aconteceria se o Conan viesse para a época atual? A Espada Selvagem de Conan 21 de 1986, histórias adaptadas de contos e desenhadas por John Buscema. A Espada Selvagem de Conan 57 de 1989, final do arco A Rainha da Costa Negra, adaptado dos contos de Robert E. Howard. A Espada Selvagem de Conan 69 de 1990, história do Conan e da Sonja ou Sônia. Graphic Marvel 12 de 1992, graphic novel por Roy Thomas e John Buscema. Grandes Heróis Marvel 39 de 1993, Conan vs Wolverine. E Quarteto Fantástico, O Retorno de Reed Richards, de 1998. O Conan aparece rapidamente numa aventura do quarteto. Ele é trazido de sua época por Zarko, o Homem do Amanhã, e ataca o Homem-Formiga. Atenção que vão rolar spoilers do filme, mas acho que você já assistiu, né? O Conan é interpretado por Arnold Schwarzenegger. A primeira aparição do personagem, como eu disse, foi num conto literário chamado A Fênix na Espada, publicado na revista Pulp Weird Tales em dezembro de 1932. A primeira aparição do Conan em uma HQ foi de forma não oficial, ou seja, não autorizada pela Conan Properties, e aconteceu no México. Foi na revista Cuentos de Abuelito 8, da editora Corporación Editorial Mexicana, em 1952. A história adaptava o clássico A Rainha da Costa Negra, e nela o Conan era loiro. A primeira aparição do Conan nas HQs de forma autorizada foi pela Marvel, em Conan the Barbarian 1, de 1970. O Conan foi criado por Robert E. Howard, claro, e ele foi adaptado para os quadrinhos da Marvel por Roy Thomas e Barry Windsor Smith. Melhor livro brasileiro com a história A Fênix na Espada, Conan o Bárbaro, livro 1 da Pipoca e Nanquim. A versão mexicana do Conan nunca foi publicada no Brasil. Melhor edição brasileira com a Conan the Barbarian 1, As Crônicas de Conan 1 da Mitos, de 2016. O personagem criado pelo Howard nasceu na Ciméria durante a Era Iboriana, um período fictício que teria ocorrido depois da submersão da Atlântida e antes que a história antiga começasse a ser registrada. Ele cresceu entre guerreiros e logo se tornou um combatente respeitado. O Howard descrevia o personagem como um homem muito musculoso e com pele de bronze. Os artistas que criaram as capas dos pulps começaram a fazer interpretações visuais do Conan e o retrataram com trajes bárbaros, embora nas histórias do Howard ele sempre se vestisse conforme a situação. Se na história ele fosse um pirata, se vestia como um pirata, se fosse um mercenário, se vestia como um mercenário e assim por diante. Alguns artistas foram fundamentais para estabelecer o visual do personagem como a gente conhece hoje. Frank Frazetta, John Buscema e o próprio Barry Smith, entre outros. No filme, o Schwarzenegger foi uma escolha que se encaixou muito bem ao visual do personagem. O John Milius, o diretor do primeiro Conan, disse que se não houvesse um Arnold Schwarzenegger, teria que ser fabricado um para poder viver o Conan. Quando saiu o primeiro filme, o Arnold ainda era mais conhecido pelo documentário Pumping Iron, que mostrava o seu dia a dia como fisiculturista e não por sua carreira de ator. Por isso, no primeiro filme ele tem poucas falas, até porque ele tinha, e tem até hoje, um forte sotaque austríaco.
Já no segundo filme, ele já estava mais famoso e tem muito mais falas. E até manda bem nas sequências cômicas, como aquela em que ele tá bêbado ensinando a princesa a lutar. Azula é interpretada por Grace Jones. Nas HQs existe um personagem chamado Zula que é homem, um guerreiro negro que ajudou o Conan em algumas aventuras. O Roy Thomas, que escreveu o roteiro do filme com Jerry Conway, decidiu transformar o personagem em mulher e chamar a Grace Jones, que era muito popular na época, para interpretá-la. A primeira aparição do Zula nos quadrinhos foi em Conan the Barbarian 84 de 1978. O personagem foi criado por Roy Thomas, John Buscema e Ernie Chan. Última vez que essa história foi publicada no Brasil, Conan o Bárbaro 48 da Mitos, em 2006. Nas HQs, Zula tinha sangue real, era filho do chefe de uma tribo chamada Darfar. Seu povo foi atacado e dizimado e Zula foi preso como escravo. Conan acaba sendo aprisionado com Zula, se torna seu aliado e promete ajudá-lo a se vingar daqueles que mataram seu pai e sua gente. No filme, o Zula é uma guerreira e uma ladra que está aprisionada. O Conan a liberta e ela, em gratidão, decide se juntar a ele na missão para obter o chifre do deus Dagoth. A rainha Taramis é interpretada por Sarah Douglas. Primeira aparição da Taramis. Ela também surgiu primeiro nos pulps, na Weird Tales, em 1934. Nos quadrinhos ela aparece pela primeira vez em Savage Sword of Conan 5 de 1975. Foi criada por Robert E. Howard e adaptada para as HQs por Roy Thomas e John Buscema. Melhor livro com o conto A Witch Shall Be Born, ou Uma Bruxa Nascerá, que marca a primeira aparição de Taramis. Conan o Bárbaro, livro 3 da Pipoque Nanquim. Última vez que a Savage Sword of Conan 5 foi publicada no Brasil, A Espada Selvagem de Conan, a coleção 3 da Panini, de 2019. Na história, Uma Bruxa Nascerá, adaptada para os quadrinhos com o nome A Maldição da Lua Crescente, Taramis é uma rainha que é traída por sua irmã gêmea bruxa Salomé e é encarcerada. Conan se recusa a obedecer Salomé e é crucificado. Essa imagem da crucificação do Conan foi usada no primeiro filme do personagem. No filme, ao contrário do conto, Taramis é uma vilã. Ela quer trazer de volta o deus Dagoth e para isso vai sacrificar a princesa Jenna e matar o Conan após obter o chifre. Sarah Douglas é mais conhecida como a Ursa de Superman 2. Ela faz uma vilã convincente, mas nos quadrinhos a Taramis foi desenhada como uma mulher loira. Tothamon é interpretado por Pat Roach. A primeira aparição do Tothamon também foi em Weird Tales, na história A Fênix na Espada também. Nos quadrinhos, o personagem aparece pela primeira vez em Conan the Barbarian 7 de 1971, personagem criado por Robert E. Howard, adaptado para as HQs por Roy Thomas e Barry Windsor Smith. Última vez que a Conan the Barbarian 7 foi publicada no Brasil, Crônicas de Conan 1 da Mitos também. Nos contos do Howard e nas HQs, Tothamon é um feiticeiro inimigo do Conan que usa um anel serpente de poder místico para enfrentar o Cimério. Algumas características do Tothamon foram usadas no personagem Thulsa Doom, no primeiro filme do Conan. No filme O Destruidor, Tothamon é um feiticeiro que guarda a joia que Conan precisa roubar para obter o chifre de Dagoth. Ele sequestra a princesa Jenna e se transforma em uma criatura bestial destruída por Conan. Pat Roach, que interpreta o personagem, é conhecido como o nazista forte e careca que enfrenta Indiana Jones no filme Os Caçadores da Arca Perdida. Todos os outros personagens que a gente vê no filme não existem nos contos de Howard ou nas HQs do Conan da Marvel. Nas histórias do Howard existe um lugar chamado Dagoth Hill, mas não um deus demônio chamado Dagoth. Conan e seu parceiro ladrão Malak são procurados pela rainha Taramis. Ela lhes oferece uma recompensa se puderem trazer para ela o chifre do deus Dagoth. O Conan se recusa, mas então Taramis diz que o poder de Dagoth pode ressuscitar sua amada Valéria, morta no filme anterior. O Cimério então aceita. Além de Conan e Malak, a princesa Jenna e seu criado Bombata os acompanham. Jenna era virgem e, segundo a profecia, conseguiria localizar o chifre. Mas Taramis combina secretamente com Bombata que Jenna será sacrificada como parte da profecia quando retornar e que Conan deve ser morto assim que achar o chifre. No caminho, o grupo encontra Akiro,
o mago que a gente conheceu no filme anterior, mas que antes não tinha nome, e Zula, uma guerreira que é salva por Conan e acredita lhe dever a vida. Ambos também se juntam à missão. Conan então precisa enfrentar vários perigos e traições para trazer a Jenna viva e entregar o chifre, sem saber que pode estar prestes a liberar uma abominação sobre a Terra. Nas HQs e na descrição que Howard dá ao personagem, Conan tem cabelos negros, Arnold Schwarzenegger tem cabelos castanho claros. Apesar de Roy Thomas e Jerry Conway terem escrito o roteiro original do filme, ele foi reescrito por Stanley Mann. Thomas e Conway ficaram insatisfeitos com o resultado final ao verem o filme. Eles lançaram a história conforme haviam escrito em forma de HQ em 1990, com o título Conan the Barbarian, The Horn of Azoth. Eles mudaram os nomes de quase todos os personagens para não fazer relação direta com o filme. A história foi publicada no Brasil em A Espada Selvagem de Conan em cores 10 de abril, em 1991. Haveria um terceiro filme que se chamaria Conan the Conqueror, mas o contrato do Schwarzenegger com Dino De Laurentiis acabou e o ator, que já estava envolvido em filmes maiores como Predador, resolveu não renovar. Nas HQs do Conan escritas por Roy Thomas, ele nunca punha balões de pensamento no personagem. Ele dizia que nos contos de Howard nunca se sabe o que o Conan está pensando. Nas HQs não podia ser diferente. E o Thomas também evitava pôr onomatopeias nas histórias. Um dia o Stan Lee viu uma história do Conan e disse: "Por que você não põe um slang aqui onde eles estão batendo as espadas?" O Thomas explicou que não fazia isso nas histórias do Conan. Como vendia bem, o Lee acabou aceitando. O monstro Dagoth é vivido no filme por Andre the Giant, um famoso lutador de luta livre americano. O visual do monstro foi criado por Carlo Rambaldi, o mesmo artista que desenvolveu o visual de ET, o extraterrestre. As HQs do Conan pela Marvel tiveram um enorme sucesso, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. A Espada Selvagem de Conan foi uma das HQs mais vendidas pela Abril na época e é vista com muito saudosismo pelos fãs. O que é melhor, as HQs e contos do Conan ou o filme Conan o Destruidor? O segundo filme do Conan é um filme pipoca, bem sessão da tarde, muito diferente do primeiro, que é mais violento, e também é muito, muito inferior ao primeiro. O primeiro filme incorpora o espírito do universo do Robert E. Howard, você se sente naquela realidade. É um filme bem dirigido, com uma fotografia muito legal. Já esse segundo tem uma pegada forte de filme B. O monstro dos espelhos é tosco, o monstro Dagoth é tosco, as cenas de luta em que o Conan acerta o inimigo que parece estar atrás da câmera, muitas vezes são toscas. A trama algumas vezes não faz muito sentido, mesmo o roteiro tendo sido escrito por dois autores de HQ que eu gosto muito, Roy Thomas e Jerry Conway. Mas é um filme inassistível? Não, é um filme divertido de assistir, até por conta dessas tosquices. Eu adorava esse filme quando eu era moleque. O Dino De Laurentiis, que produziu os dois primeiros filmes, quis fazer um menos violento e mais acessível ao público mais jovem nesse segundo, para obter mais retorno financeiro. Uma pena ele ter feito essa escolha, porque eu queria muito ter visto uma continuação na pegada do primeiro, mas foi o que a gente teve, e como cinema de ação pipoca, tá bom demais. O que o filme tem de ridículo até acaba virando uma coisa meio cômica, você ri da tosquice e se diverte. Mas não dá para comparar com as HQs clássicas do Conan pela Marvel, que, como eu falei, foram um marco tanto em termos de vendas quanto de roteiro e arte. Sem falar que essas HQs adaptam vários contos originais do Conan, que por si só já são superiores ao filme Conan, o Destruidor. Fico com as HQs. Valeu por ter assistido. Algumas edições com o Conan que eu citei nesse vídeo estão à venda na Amazon. Eu deixei links aqui na descrição. Se você comprar pelo meu link, você não paga nada a mais e ajuda aqui o canal. Como eu sei que você curte aqui o canal, compra pelo meu link. Se você quer me ver falando mais de Conan o Bárbaro, tem um podcast muito legal, podcast Cinema Aventura do meu amigo Damiani. Tá no ar aqui no YouTube, vou deixar link aqui para vocês darem uma olhada. A gente fala muitas curiosidades sobre os filmes, não perde. E você que curte aqui o canal, você está assistindo as lives do Zona de Distorção, né? Toda semana eu tô lá com o André do Nerd Fusão e o Moisés do Portal Tudo trocando uma ideia sobre HQ e cultura pop em geral. Toda sexta no canal Nerd Fusão às 8 horas da noite. Não perde não. Por hoje é só, nas próximas semanas
Semana que vem, grandes sagas Atos de Vingança. O quadro Formações entra agora numa nova fase chamada Grandes Sagas, em que a gente vai mostrar o que aconteceu nessas histórias e quais personagens estavam presentes usando o formato de formações. E na estreia, Atos de Vingança. Qual herói enfrentou qual vilão? Em quais edições? Onde saiu no Brasil? Um documento completo sobre a saga Atos de Vingança que você não pode perder. Depois, assistindo a HQ Esquadrão Suicida, tudo o que você precisa saber, Cards. E no próximo HQ que eu li e o filme que eu vi, Conan o Bárbaro, o primeiro filme do Cimério, um filmaço. E agora? HQ ou filme? Até lá!